Antes da palavra que eu tenho para a igreja hoje, eu pedi que os nossos músicos aí preparassem um cântico relacionado com o que eu vou falar. Na verdade, hoje eu vou falar sobre dois lugares. Um não é nada bom e o outro é muito bom. Então, nós vamos cantar sobre esse lugar bom. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória e esperança nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse que na tua casa e na casa do Pai tinha muitas moradas, e que o Senhor ia preparar lugar para nós, e quando o Senhor fosse preparar esse lugar,
voltaria, nos receberia, para que onde o Senhor está, estejamos nós também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem bons planos para nós. Damos graças. Agora, Pai, queremos falar da Tua palavra. Precisamos da Tua unção, da Tua graça sobre nós. Graça sobre quem fala, graça sobre os que ouvem, para que possam discernir espiritualmente a Tua palavra no coração. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pode sentar. Algumas semanas atrás, o Marco e a Aisha marcaram a reunião do grupo deles aqui, e eu estava presente, e ele estava ministrando sobre o livro de Efésios, e no meio da ministração dele, ele fez uma referência que ele citou que durante o período da Segunda Guerra Mundial, aquele primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, teria dito, não sei porquê, mas ele não tinha nada a ver com a Segunda Guerra, mas tinha que ver com a guerra espiritual. Ele falou que o cristianismo estava muito debilitado, porque os pregadores não estavam mais pregando sobre o céu e sobre o inferno. Eu não sei qual era o grau de revelação que o Churchill tinha sobre a palavra de Deus, mas o que ele falou, ele disse uma palavra profética, né? Que se houvesse mais pregação sobre o céu, sobre o inferno, o cristianismo no mundo estaria mais forte. E quando eu ouvi isso do Marco, eu senti compelido a trazer uma palavra sobre o céu e sobre o inferno. Porque realmente eu fui buscar na minha memória qual foi a última vez que eu falei sobre isso e não lembrava, não lembro quando foi a última vez. Bom, agora eu lembro porque eu já falei isso aqui sábado passado, mas antes disso não sabia. E quanto foi que eu tenho ouvido falar sobre o céu ou sobre o inferno e realmente fazia bastante tempo. Me lembro de uma vez que eu fui num encontro em Foz do Iguaçu e um pastor lá da Bahia trouxe a palavra sobre o céu. Eu gostei muito porque é uma pregação que não sei porquê, mas parece que a gente caiu em desuso. Mas Jesus falou sobre o céu. Jesus falou também sobre o inferno. E tudo que Jesus fala é importante que nós falemos também. Então hoje eu vou repetir alguma coisa que eu aprendi com Jesus sobre o céu, mas também sobre o inferno. Quando eu era gurizinho, eu lembro que tinha um quadro, mais ou menos desse tamanho assim, e em algumas casas tinha esse quadro. Esse quadro falava dos dois caminhos, o caminho largo, e eu lembro, era um lugar, parte do quadro assim maior, um caminho largo, cheio de diversões, cheio de coisas, muitos versículos, e aquele caminho terminava lá em cima, tinha uma labareda lá, um fogo lá, o caminho da perdição. Do outro lado tinha uma porta estreita, um caminho estreito, que conduzia para a salvação, e lá, no fim, via assim um resplendor do céu, dos anjos, era o caminho largo, caminho estreito. Isso está em Mateus capítulo 7, Jesus falando ali, que nós chamamos Sermão do Monte, ele falou sobre esses dois caminhos. 7, 13 e 14. Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Caminho largo, perdição, inferno. Caminho estreito, salvação, céu. Nós temos um curto espaço diante da eternidade
para escolher aonde vamos passar a eternidade. Aprendi algum tempo atrás que a gente tem que ter uns ganchos para falar para uma pessoa que não conhece Jesus, dá um gancho, né? Meu pai já está com o Senhor, ele tinha um gancho, e ele só usava esse gancho. E o gancho dele era perguntar: você sabe aonde vai passar a eternidade? Essa era a pergunta dele. Mas só que essa pergunta dele ficava um pouco mais forte, porque ele era barbeiro. E ele usava aquelas navalhas de antigamente, né? Aquelas navalhas que faz o fio. E ele ficava afiando aquela navalha. E quando ia fazer a barba, quando chegava com a navalha, você sabe onde vai passar a eternidade? Aquele cliente fala: por que será que ele está perguntando? E aí ele ia conversando. Ele não tinha outro gancho, ele só usava esse. Mas realmente, queridos, a eternidade é uma realidade que já começou, para quem nasceu, já está na eternidade. Tanto para a perdição como para a salvação. É aqui e agora, nessa pequena janelinha no tempo, que nós decidimos para onde nós vamos. E eu estou falando isso aqui porque eu sei que aqui, eu creio que a totalidade aqui já escolheu onde vai passar a eternidade, já pegou o caminho estreito, está caminhando para o céu. Mas nós temos uma missão de proclamar isso para os outros. Nós temos que proclamar a salvação para as outras pessoas. Por isso nós precisamos saber e falar sobre o céu, mas também temos que falar desse outro lugar que é muito ruim, que se chama inferno. Em Lucas, capítulo 12, Jesus fala sobre esse outro lugar. Eu quero falar para você sobre o céu, mas antes de falar do céu, vou falar aquela que diz que tem uma notícia boa, é uma ruim, né? Primeiro eu vou falar da ruim, depois eu vou falar da boa. Mas a ruim, Jesus fala no capítulo 12 de Lucas, versículo 4, ele diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E Jesus aqui está se referindo a Deus, que nós devemos temer a Deus, ter medo de Deus, porque Ele pode lançar o corpo e a alma no inferno. E Jesus está alertando. Ele não quer que ninguém vá para esse lugar, mas Ele está alertando para levar a sério aquele que tem poder para lançar no inferno corpo e alma. Jesus também fala desse lugar em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43, Jesus fala o seguinte: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que lugar terrível, né? Vermes. Eu já, alguma vez na vida, já vi assim uma carniça, uma carne em putrefação, algum animal morto, e muitos vermes comendo aquelas carnes. Uma coisa horrível. E Jesus, referindo ao inferno aqui, está falando de um lugar de fogo, onde o verme não morre. É um lugar terrível. Será que Jesus está querendo nos assustar? Alguém disse assim: a gente não deve assustar as pessoas, assustar com o inferno, assustar com o lago de fogo. Mas alguém também disse: é melhor ter uma pessoa assustada no céu do que tranquilo no inferno, não é? Então, se é para assustar,
parece que Jesus aqui estava assustando, né? Diz, olha, se tua mão te faz tropeçar, corta, arranca teu olho, arranca teu pé. Mas não vai para esse lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Jesus está falando, nos alertando. O que é inferno? Inferno é um lugar de tormento eterno. Um lugar muito ruim. Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse fala muito desse lugar aqui. Apocalipse 20, 10 diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É um lugar de tormento eterno. Alguém outro dia estava me perguntando, mas será que é eterno mesmo? Não é assim? Ele vai lá, né? É exterminado e acabou? Não, isso que é o pior. É um tormento eterno. Eterno. De dia, aqui diz, ó, serão atormentados, final do versículo 10, de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse lugar também conhecido como Lago de Fogo. No versículo 14, aqui do capítulo 20, de Apocalipse diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte no Lago de Fogo, condenação eterna. Amados, há uma condenação para aqueles que estão fora de Cristo. A ira de Deus está sobre aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E todos aqueles que estão no caminho largo estão condenados a esse lago de fogo. E é tão interessante notar que as pessoas estão com uma tremenda condenação sobre si e estão tranquilas. Alguns países têm pena de morte. Lá nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. Quando a pessoa é condenada à pena de morte, ele vai para um lugar chamado corredor da morte. E fica ali, às vezes, anos esperando a execução da sentença. Muitos ficam com advogados tentando reverter aquela pena de morte. Outros pedem clemência para o governador, que pode tirá-los de lá. Eles estão preocupados porque estão condenados à pena de morte. Mas os homens sem Cristo estão condenados à pena de morte, morte eterna, e estão tranquilos. Vão indo assim, tranquilos. Só pensam no outro lado quando alguém parte. Quando alguém parte, e geralmente, você pode notar, ninguém fala que, quem sabe para onde que ele foi, né? Não, sempre ele vai para um lugar bom, ele está lá em cima, está olhando por nós, ele sempre... A expectativa das pessoas é que ele foi para lá. Mas ele não sabe como que é para ir para lá. Não sabe o caminho. Tem só um caminho para lá. E a pessoa não pegou o caminho. O caminho largo leva para a perdição. Só o caminho, Jesus, é que leva para o céu. E se a pessoa não pegar aquele caminho, não vai chegar lá. Esse lugar de tormento não foi preparado para os homens. Deus não preparou para o homem o lago de fogo. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso está em Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Os homens, a salvação é possível para todos os homens. Mas ninguém vai para o céu obrigado. No céu só tem voluntários. E saiba que também no inferno só tem voluntários. Então, para ir para o céu, precisa querer ir para o céu. Precisa pegar o caminho certo. Mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Lá em Jerusalém, tinha um lugar chamado Vale do Rinom. E nesse lugar ficava o lixão da cidade. O lixão de Jerusalém. Todo o lixo
era jogado nesse lugar. Esse lugar tinha um nome, chamava Guiena ou Geena. E nesse lugar o lixo era jogado e para destruir o lixo botaram fogo. E aquele fogo não se apagava. Queimava dia e noite ali o Geena. É esta palavra que é usada para inferno. Geena. Um lugar de lixo queimando sempre. Esse é o inferno. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Ainda não tem ninguém no inferno. A gente tem uma ideia errada, né? Às vezes, popularmente, a gente acha que inferno é o lugar da morada do diabo, né? Então a gente pensa que o diabo está lá no inferno, muitos demônios lá com ele, e as pessoas chegam lá e o diabo está lá com um tridente e bota ele num caldeirão de água quente e põe no outro tacho de óleo fervendo. Essa é uma maneira fantasiosa de mostrar o inferno. Mas o diabo não está no inferno. E não tem ninguém no inferno ainda. Onde é que está o diabo agora? A Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz que Satanás é o príncipe da potestade dos ares. Ele agora está reinando aí nos ares. Ele é o príncipe das trevas, do império das trevas. Ele está andando por aí. Uma vez, lá no livro de Jó, a gente vê que Deus estava conversando com alguns anjos que vinham trazer relatório para eles. E no meio daqueles anjos, só quem veio lá na presença de Deus? Satanás veio se apresentar na presença de Deus. E Deus falou com ele. Perguntou, de onde você vem? Ele falou, venho de rodear a terra e passear por ela. Quando eu era menino, eu lembro que teve o primeiro satélite que deu a volta na Terra. Era um satélite russo chamado Sputnik, né, que agora deram o nome para uma vacina aí. Mas o Sputnik foi o primeiro satélite que deu a volta na Terra. Levou uma cachorrinha chamada Laika. Mas antes do satélite russo, já tinha outro satélite aí. Era o diabo. De onde você vem, diabo? De rodear a Terra e passear por ela. No tempo de Jó, o diabo já estava girando aí na terra. Satanás é o príncipe da potestade dos ares. Ele ainda não está no inferno. Os demônios não estão no inferno. As pessoas endemoniadas vinham falar com Jesus. Jesus conversava com eles. Eles ainda estão soltos. Satanás está solto, causando todo esse estrago. É muito interessante que às vezes acontecem coisas ruins e as pessoas incrédulas dizem, como é que, se Deus existe, por que isso aconteceu? Eles atribuem tudo a Deus. Eles não sabem que tem uma força maligna causando dano à terra, que a terra está amaldiçoada por causa da queda do homem, e as trevas imperam, e toda essa confusão, assassinatos, roubo, prostituição, todas essas coisas ruins são executadas sob a influência do diabo e seus anjos. Mas um dia o lago de fogo vai ser inaugurado. Isso está em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, versículos 19 e 20. Diz assim, vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui é a inauguração do inferno. Quem vai cortar a fita inaugural do inferno é a besta e o falso profeta. Eles são os primeiros, antes até do diabo. A besta e o falso profeta são os primeiros a serem lançados no lago de fogo. Depois vem o chefe deles, Satanás. Capítulo 20, versículo 7. Satanás, quando Jesus voltar, um anjo vai pegar Satanás, vai prendê-lo por 1000 anos. E enquanto isso, já a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo. Esse é um assunto mais extenso, eu estou falando rápido aqui, mas aqui, no versículo 7 do capítulo 20, diz, quando porém se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão então sobre a superfície da terra, assistirão ao acampamento dos santos, a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Aí o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui finalmente Satanás é lançado no inferno. Hoje ele não está lá, mas aqui vai ser lançado no inferno. Aqui no Apocalipse a gente conhece a trindade maligna. O diabo gosta de imitar tudo de Deus, até a trindade ele imita. O dragão, Satanás, imita o Pai. O anticristo imita a Cristo. E o falso profeta imita o Espírito Santo. Trindade maligna. Mas agora os 3 estão no lago de fogo. A besta, o falso profeta e o diabo. O lago de fogo foi preparado para eles e para os seus anjos. Depois de a besta, o falso profeta e Satanás ser lançado no lago de fogo, aí virão os que estão condenados também. Aí virão as pessoas não salvas. Isso a gente vê também aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse trono branco, eu quero dar uma notícia para vocês. Nós vamos estar lá, mas não para sermos julgados. Nós vamos estar lá para ajudar o juiz a julgar. Aqui nesse grande trono branco vai comparecer todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E eles vão ser julgados pelo que está escrito nos livros. As obras, todos os seus pecados, vai vir um julgamento sobre eles. Então diz que aí vai abrir o livro da vida e vai mostrar: o nome de vocês não está aqui no livro da vida. E aí, com muita tristeza, né? Os perdidos vão ser lançados no lago de fogo. Por isso, queridos, nós temos que ter uma urgência de proclamar o Evangelho. O Evangelho é salvação, é boas novas, que as pessoas não precisam ir para esse lugar. Imagina esses condenados à morte que eu falei, e que recebem um papel do governador, que agora estão livres, não vão mais ser condenados. Não só não vão ser condenados, podem sair livres. Um condenado à morte ser livre. E esses condenados à morte eterna têm um papel de liberdade. Tem uma proclamação de liberdade para eles. Cristo já morreu no teu lugar, tu não precisa morrer. Tu não precisa ir para o lago de fogo. Mas quem vai falar isso para eles, né? É a igreja, os testemunhas de Jesus, foi dado essa incumbência de anunciar as boas novas ao perdido, dizendo que há uma salvação para eles. Não precisa ir para cá. Mas quando chega nesse momento aqui, não tem mais volta. Aí já é o lago de fogo, a condenação externa. Para onde vão os que morrem hoje? Essas últimas semanas, não lembro exatamente o dia, mas 2 irmãs daqui partiram para a glória, né? A Delma e uma semana depois a filha dela, a Fernanda. Para onde vai ou vão as pessoas que partem agora? Eu quero falar um pouquinho sobre então esse período antes do lago de fogo, antes do céu. O que tem?
No Velho Testamento, falava de um lugar que em hebraico chama Sheol. Sheol, o lugar dos mortos. Essa mesma palavra Sheol, no Novo Testamento, aparece como Hades. Hades é um lugar dos mortos. Que lugar é esse? Os católicos falam de um lugar que não é nem céu nem inferno, eles chamam de purgatório, né? Mas na Bíblia não fala de purgatório, tá? Não, esse lugar não existe. Purgatório, a doutrina católica diz que a pessoa vai lá e fica lá um tempo até pagar os pecados, depois sai de lá e vai para o céu. Não, isso não existe, tá? Isso não é doutrina bíblica. Mas a Bíblia fala de um lugar dos mortos que não é nem inferno nem céu. Mas o nome lá no Velho Testamento era Sheol, no Novo Testamento é Hades. Que lugar é esse? Esse lugar tem dois entendimentos sobre ele. Um antes da vinda de Cristo e outro depois da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, esse lugar era um lugar dividido em duas partes. Um deles, Jesus chama como seio de Abraão. E o outro lugar é o lugar de tormento. E entre esses dois lugares aqui, que é o Hades, tinha um grande abismo que faz separação entre esse lugar e esse lugar. Jesus nos deu uma pista sobre esse lugar quando ele contou uma história que está em Lucas, capítulo 16. Vamos lá dar uma olhada. Lucas, capítulo 16. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Muitos pensam que isso aqui é uma parábola, uma história. Não, não é. É um fato. Jesus fala, havia um homem rico e depois ele fala do outro homem que na história que é Lázaro. Não é o Lázaro, irmão de Maria e Marta, é outro Lázaro. Mas é uma história verdadeira que Jesus conta o que aconteceu com esses dois homens quando morreram. No versículo 20 diz, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, no inferno, aí onde está inferno, na verdade, a palavra original é Hades. O rico morreu e foi para o Hades. E lá no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água o ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui estás consolado, ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes da minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Moisés escreveu 5 livros desse aqui, Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E os profetas escreveram os outros livros. Os profetas escreveram o Velho e o Novo Testamento. Jesus está dizendo... eles têm a palavra, têm as escrituras, escute as escrituras. Mas aquele rico diz, não. Ele insistiu, não, pai, Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, a palavra do Senhor está aberta para pregar salvação para todos. Muitos não dão ouvido. E esse rico está dizendo, se ressuscitar alguém e for lá falar com ele, ele vai ouvir. E Jesus fala, se eles não ouvirem a palavra de Deus, ainda que ressuscite o morto, eles não vão escutar.
Quando Lázaro, irmão de Maria, ressuscitou, ele estava 4 dias morto. Não é esse Lázaro, eu já falei, né? Outro Lázaro ressuscitou. Alguns ali creram. Mas sabe que tinha alguns ali que viram Lázaro ressuscitar e não creram. Sabe o que eles fizeram? Foram correndo contar para os fariseus, para os líderes religiosos, olha lá o que aconteceu. Foram lá fazer uma fofoquinha, né? Mas não creram. Se a pessoa não crê na palavra de Deus, ainda que ressuscite o morto, eles não vão crer. Esse lugar, Jesus, quando morreu, foi lá, no Hades. Até no credo apostólico, né, diz, né? Desceu ao Hades. Jesus desceu quando ele morreu. Onde é que ele ficou naqueles 3 dias? Ele foi lá no Hades. Lembra que ele falou para aquele ladrão? O ladrão falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não era lá em cima, não. Era lá nesse lugar dos mortos, no seio de Abraão. Jesus foi lá e aquele que morreu com ele foi lá também. O que Jesus fez lá? Ele se apresentou para aqueles que estavam no lugar de tormento e disse, olha, havia uma promessa da minha vinda, eu vim, eu estou aqui. A palavra diz que ele foi lá e pregou a espíritos em prisão. O que ele pregou? Falou que tinha se cumprido a palavra de Deus. E em Efésios capítulo 4, diz que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Ele pegou aquela parte do paraíso, do seio de Abraão, dos mortos do Velho Testamento, e ele levou toda essa parte para a presença de Deus. Você lembra que nos evangelhos fala que quando Jesus ressuscitou, alguns mortos ressuscitaram e apareceram ali em Jerusalém? Quando Jesus foi lá, ele pegou essa parte lá, que era o paraíso, e levou para a presença de Deus. Vamos ler isso aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Diz, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. As regiões inferiores da terra ou inferiores abaixo da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quando Jesus subiu, ele levou então esses que estavam no paraíso para a presença de Deus. Como é que eu sei que o paraíso agora está lá na presença de Deus? Paulo foi lá dar uma espiadinha e contou para a gente. Isso está procura aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 2. Diz assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Aqui é o próprio Paulo, ele não fala que é ele, não fala o nome, ele diz, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Por que 3º céu? O primeiro céu é esse céu azul que a gente vê, né? O segundo céu é o céu estelar, o céu das estrelas, do universo. E o 3º céu é a morada de Deus. E Paulo diz, eu fui até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que está o homem. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Foi arrebatado ao paraíso. Agora o paraíso, quando Jesus desceu e levou o preso lá, o ladrão, disse, hoje estará comigo no paraíso, era lá embaixo. Agora não é mais lá embaixo, agora é lá em cima. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, queridos, hoje existe um lugar chamado Hades, que as pessoas que morrem sem Cristo vão para esse lugar chamado Hades, um lugar de tormento. O que acontece? O que aconteceu com a Delma e a Fernanda, que morreram em Cristo? Eles foram para o Hades? Não. Eles foram para outro lugar chamado paraíso. Paulo diz assim, ausente do corpo,
presente com Cristo. Por isso que Paulo disse, eu prefiro partir, que é melhor estar com Cristo, mas vocês precisam de mim, então não sei se eu fico ou se eu vou. Paulo, claro que ele queria ir para lá, ele deu uma olhadinha lá, né? Ele foi lá, olhou, tinha até, diz que tem coisas lá que ele nem pôde falar. Ele viu coisas que não pôde contar, tem coisas que Paulo viu, e por isso ele queria ir para lá. Mas as pessoas que morrem agora em Cristo, eles vão para a presença de Deus. Jesus uma vez estava falando sobre ressurreição, e tem um grupo lá dos judeus que não cria na ressurreição. Os saduceus não criam nem anjos, nem ressurreição. E Jesus fala para eles o seguinte, fala assim, vocês lembram quando Moisés viu a sarça ardente, e que ouviu uma voz da sarça ardente que dizia, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E depois Jesus completa e diz, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quer dizer que Abraão, que já morreu, está vivo. Isaque, que já morreu, está vivo. Jacó está vivo. Quando os discípulos foram no Monte da Transfiguração, eles estavam lá com Jesus, e quem apareceu lá? Moisés e Elias. Não esse Elias aqui, tá? O Elias da Bíblia. O Elias, a gente sabe que ele não passou pela morte, ele subiu numa carruagem de fogo e não passou pela morte. Mas o Moisés fala que ele morreu, com 120 anos ele morreu. Depois ele ficou, disse o diabo, ficou lutando com Miguel sobre o corpo dele, mas ele morreu. Mas agora quando os discípulos estão ali, Pedro, Tiago e João e Jesus, quem aparece? Aparece Moisés, que já tinha morrido, e aparece Elias. E conversavam com Jesus. E é interessante que Jesus não precisou apresentar a eles, para os discípulos, não precisaram dizer, Pedro, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias. Não, eles reconheceram. Sabe o que quer dizer isso? Que quando nós estivermos lá na glória, nós vamos reconhecer uns aos outros. Não vai precisar andar com um crachazinho, né? Não precisa crachá. Imagina milhões de crachá, né? Aqueles crachás sempre é difícil de ver, né? A gente não consegue ver o nome. Não, tu vai saber o nome. Ah, esse aqui é o Moisés, esse aqui é o Elias, esse aqui é gente da tua época, gente de outra época. Queridos, a morte já foi vencida. Aqueles que estão em Cristo, Jesus falou que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ontem aqui o Japa estava falando e ele mencionou a irmã Iraci. Ele disse que ele e a família foram ganhos pelo filho dela, o Vilmar, Ondina, e ele conheceu a irmã Iraci. Alguém aqui conheceu a irmã Iraci? Vamos ver. Ah, tem uma turma aí, né? É a turma mais antiga. Irmã Iraci é uma irmã que começou, quando o movimento de renovação começou, ela começou. Ela orava forte, ela orava em línguas, ela profetizava, quando ela estava no culto, você sabia que ela estava no culto, né? Uma irmã muito querida. Mas nos últimos tempos dela, ela estava enferma e às vezes estava para morrer e os irmãos oravam e ela voltava. E numa dessas, alguém perguntou para ela, falou assim, irmã, você tem idade, anda com algumas enfermidades, está preparada para encontrar a morte? E ela disse, eu não, eu estou preparada para encontrar com Cristo. A morte não, a morte foi vencida. A morte foi vencida, Jesus venceu a morte por nós. Nós vamos encontrar com Jesus. Nós não temos que ficar esperando a morte, e muito menos o anticristo, tá? Tem gente que fica esperando o anticristo. Não estou esperando o anticristo, não. Nós estamos esperando a Cristo, né? O anticristo é o mundo que espera ele, nós não. Nós não queremos saber do anticristo, nem da besta, nem do dragão. Nós estamos esperando a Cristo. A morte foi vencida. Nós que estamos em Cristo temos vida eterna. O que acontece quando deixamos este corpo? Nós vamos à presença de Deus. Corpo não. Alma e espírito vai lá. O corpo fica aqui, mas a alma e espírito vai lá. O que acontece na ressurreição?
Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é dos salvos, a segunda é dos perdidos. A segunda ressurreição é aquele pessoal que vai para o trono branco, mas a primeira ressurreição é no arrebatamento, é quando subimos para estar com Cristo. O que vai acontecer na ressurreição? Nós vamos receber corpos glorificados. Então o espírito e a alma que estão no paraíso de Deus vão receber corpo glorificado. E aí vai ser corpo, alma e espírito de novo. Aleluia. Queridos, e o céu? Já falamos do inferno, falamos do Hades, do paraíso, e o céu. João 14, 1 a 6. Que texto legal. Gosto muito desse texto aqui. Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. O Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que palavra gostosa de Jesus, né? Diz assim: não fique preocupados, não fique com o coração turbado. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar lugar. Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Preparando lugar para nós. Que lugar, hein? Já pensou? Todo esse tempo ele preparando. Eu de vez em quando ando aí por alguns condomínios bonitos, né? Eu fico olhando assim, falo: como que será o condomínio celestial? Seguramente vai ser muito melhor do que esse que a gente tem aqui, né? Eu costumo lembrar que o Ziegfeld contava de uma irmã que ele conheceu lá na África do Sul, que morreu. Os irmãos não estavam lá para orar, para ela ficar curada, e quando chegaram, ela tinha morrido. Disse: mas não dá para orar para ela ressuscitar? E oraram, e Deus ressuscitou. Deus ressuscita mortos. Ressuscitou no tempo de Jesus, e ressuscita hoje também. Aquela mulher ressuscitou. O Ziegfeld conheceu essa mulher. E essa mulher diz que ela fala alguma coisa que ela viu lá no céu. Ela lembra de contar sobre a luz que tinha. Diz que a luz era tão intensa que o sol do meio-dia parece penumbra perto da luz. Mas que essa luz não era desagradável aos olhos, era uma luz gostosa. Era uma luz, a luz de Deus, né? É muito gostosa. E quando ela saía por aí, diz que ela ia, sempre pede para levá-la nas casas bonitas do lugar que ela vai, para ver se tem alguma coisa, alguma arquitetura parecida com o céu. Até agora diz que não achou nada parecido. Mas, amados, quando alguém casa, prepara uma casa para levar a esposa, para ter os filhinhos, nosso Jesus vai casar com a noiva, com a igreja, e Ele quer uma casa que Ele está preparando para morarmos juntos. É o céu, é esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar que Ele gostaria que todos os homens fossem, mas não vão todos, vão aqueles que querem, aqueles que dizem: sim, Senhor, eu quero morar na tua casa. É um lugar real. Ele é apresentado também como uma cidade. No livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, 10, diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É apresentado ao céu como uma cidade que Deus é arquiteto. Imagina uma cidade planejada por Deus. E não só planejou, mas como ele disse, é o edificador. Ele é que está construindo também. Versículo 16 diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Jesus está preparando a casa de meu Pai. Ele está preparando também uma cidade.
Aqui no capítulo 12 de Hebreus também, versículo 22, diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Amados, Deus está preparando uma cidade para nós, uma cidade para o seu povo, uma cidade celestial. O livro de Apocalipse, capítulo 21, 22, descreve esse lugar. Aqui no capítulo 21, vamos olhar o que diz a descrição dessa cidade, aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu, nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nós queremos morar com Deus, Deus quer morar conosco. Deus quer morar com a gente. Somos seus filhos. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. As primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei seu Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos e vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. 10. Transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí segue descrevendo, depois você pode ler a descrição. Fala do tamanho da cidade. Aqui no versículo 16 diz que a cidade é quadrangular, comprimento e largura iguais. E mediu a cidade 12.000 estádios. O comprimento e largura e altura são iguais. 12.000 estádios é mais ou menos 2.200 quilômetros. Para ter uma ideia, daqui até Vitória são 2.000 quilômetros. Vitória e Espírito Santo. Mais de 200 quilômetros chega na fronteira da Bahia. Então, é uma cidade que vai daqui de Porto Alegre até fronteira com a Bahia. De comprimento. Depois, largura igual. E altura também. É uma cidade quadrangular. E depois vem toda a descrição da cidade. Queridos, o que o Deus está preparando para nós é maravilhoso. 1 Coríntios 2, versículo 9, diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. É muito além da nossa imaginação. Uma vez, quando um pregador estava falando sobre esse assunto, sobre céu, inferno, e tinha um lá que, meio zombador no meio da turma, quando terminou a pregação, aquele chegou para o pregador e falou assim: você falou de como ir para o céu, mas como faz para ir para o inferno? Aquele pregador diz assim: não precisa fazer nada, é só seguir no caminho que você está, você vai chegar lá. É o caminho largo, né? Caminho largo leva para o inferno. Se não tem o sangue do Cordeiro, não chega no céu. Quando os primogênitos lá no Egito morreram,
é porque não tinha o sangue na porta deles. Nas casas dos judeus, todos tinham sangue do cordeiro, e ali a morte não entrou. Se tivesse sangue na porta de qualquer egípcio, o anjo não teria entrado lá. Sem o sangue é condenação eterna. Como é que eu vou para o céu? Para chegar lá, tem que pegar o caminho certo, e o caminho é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos ter um nome escrito no livro da vida. Quando abrir o livro da vida lá em cima, tem que estar o nosso nome. Tem um cântico que diz: há um novo nome lá na glória, é o meu, né? Seu nome está lá? Como é que é escrito lá? É porque um dia eu disse: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Então, todos os escritos de dívida contra nós é rasgado, cancelado. E temos direito de entrar na cidade pelas portas. Eu tenho o sangue, as roupas lavadas no sangue de Jesus. Aqui em Apocalipse 22, 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Querido, você lavou a tua vestidura no sangue do Cordeiro? Então você tem direito a entrar na cidade celestial pelas portas. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, o sangue do Cordeiro. Quero ler com vocês aqui para encerrar. Versículo 6 do 22 diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que nós estamos conversando hoje são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu gostaria que nós cantássemos aquele cântico do céu de novo. Chama meus companheiros aí de música para cantarmos juntos. E gostaria que todos vocês cantassem com vontade, mesmo que você não aprendeu direito a melodia ainda, mas não se preocupe em errar. Cante com alegria sobre o céu, lindo céu. Louve a Deus porque você está livre da condenação do inferno, está livre da condenação do pecado. Agora você tem teu nome escrito lá na glória. Aleluia. Você vai cantar? Está ajudando. Bem-vinda. Pensei que você ia trazer uma profecia. Mas pode profetizar cantando. Vamos cantar todos juntos com alegria. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro, esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio,
com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Vamos agradecer? Quantos aqui vão para o céu? Levanta a mão aí. Ah, coisa boa, hein? Olha só o que está nos esperando. Obrigado, Jesus, que o Senhor foi preparar lugar para nós. Obrigado, Jesus, que com teu sangue o Senhor escreveu nosso nome no livro da vida. Nos livrou do lago de fogo. Nos salvou, nos perdoou, lavou nossas vestiduras. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, que o Senhor quer morar conosco, nós queremos morar contigo. Obrigado, Pai. Obrigado, lembramos da Delma, da Fernanda. Obrigado, Pai, que o Senhor salvou a vida delas e elas estão contigo, Senhor. Obrigado por todos aqueles que já partiram, Senhor, porque estão salvos, têm direito ao céu. O Senhor veio aqui para nos levar para o céu. Muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Grava essa palavra no nosso coração. Possamos nos alegrar pela tua salvação. Amém. Ao que está sentado